Graça e a paz, amada igreja, é um prazer do Senhor estar aqui na casa do Senhor, mais uma vez, louvando ao Senhor nesse dia tão lindo na Suíça, um dia de sol maravilhoso, e nós estamos aqui no sol, no templo do Espírito Santo, que é melhor ainda, né, Clélia? Wir sind so hier bei Gotteshaus und wir werden jetzt predigen, liebe Bruder, weißt du, bin ich lustig? Bitte schön, weißt du, bin ich lustig? E jetzt vamos ler a palavra Marcos, capítulo 10, do versículo 46, por favor. Bitte schön, liebe Clélia, auf Deutsch. Und sie kamen gen Jericho. Und da aus Jericho ging, er und seine Jünger und ein großes Volk, da saß ein blinder Bartimäus, des Timäus Sohn, am Wege und bettelte. Und da hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing an zu schreien und zu sagen: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Ok, bis jetzt, 48, momento. Depois foram para Jericó, saindo eles de Jericó com seus discípulos. Quem saía de Jericó? Jesus. Estava indo lá fazendo missões, evangelizando, e entrou na cidade de Jericó. E seus discípulos e grandes multidões, assim como ali tinha um cego, que se chamava Bartimeu, e o filho de Temeu, e estava sentado junto ao caminho, mendigando. E o pior, além dele ser cego, era mendigo. E ontem estivemos falando nisso, um culto abençoado com a Índia, e muitos irmãos, quase todos lá, dos irmãos futuros missionários do Senhor, eram cegos. E a misericórdia do Senhor também está na Índia. O poder de Deus, o poder de cura. Entschuldigung, Clélia. Musst du auf Deutsch? Ai, Clélia. Also, nicht Englisch, Deutsch heute. Also, es war da dort der Bartimäus, und gestern hatten wir eine Predigt mit Indien, und es waren Pastoren, Missionare da, und die waren zum Teil auch blind. Ja. E a misericórdia do Senhor está aqui e quer usar os nossos irmãos que se acham impotentes, incompetentes para pregar o evangelho, tocar. Olhando ontem o nosso culto, os irmãos cegos, desejosos, voltosos, apaixonados, vibrando com o poder do Espírito Santo. Und eben gestern haben wir gesehen, es gab blinde Leute, die so feurig sind für den Heiligen Geist und in den Dienst gehen wollen für Jesus. Eles estavam desejosos para receber o dom de pregar, que deu o dom da visão aberta para poder ler o Evangelho e pregar e ganhar os seus irmãos da Índia. Und sie wünschten so sehr, lesen zu können, das Wort lesen zu können, es weiterzugeben ihren Geschwistern in Indien. Versículo 47. Você já leu, mas quer ler outra vez em alemão? Und da hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing an zu schreien und zu sagen: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, quem estava ouvindo? O mendigo. Der Blinde hörte, dass es Jesus von Nazareth war. De Bettler. Der Bettler. Der Bettler, ele também era mendigo. Und war eben auch Bettler, nicht nur blind. Imagine, duas coisas que, obrigado ao Senhor, que nós não somos. Es gibt zwei Dinge hier, die wir nicht sind. Wir sind nicht blind und nicht Bettler. Isso damos graças a Deus. Und dafür danken wir Gott. Que Deus nos separou para não ser cego e não ser mendigo. Und Gott hat uns auf die Seite genommen, dass wir nicht Bettler und Blinde sein müssen. Porque não é fácil. Weil das ist wirklich nicht einfach. E então, esse cego, que não tinha esperança nenhuma, não tinha fessicherum, não tinha seguro de saúde, não tinha castelo, talvez a família muito pouca que pudesse ajudar.
Und dieser Blinde, der keine Krankenversicherung hatte und keine andere Möglichkeit hatte, morava na estrada, mas já tinha ouvido falar em quem? Em Jesus de Nazareno. und O Messias, o homem do poder. lebte auf der Straße, aber er hörte vom Messias, vom Sohn Gottes, dass er vorbeikommt. Então ele gritava. Und da schrie er, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Filho de Davi, tenha misericórdia da tua igreja. Sohn Davids, hab Erbarmen mit deiner Gemeinde. Filho de Davi, tenha misericórdia de todos aqueles que precisam do teu poder de ajuda para levantar. Und Sohn Davids, hilf du allen, die deine Hilfe benötigen, um aufzustehen und zu gehen. Sohn de Davi, tenha misericórdia daqueles que precisam enxergar para poder pregar o teu evangelho também. Que ele pode pregar cego. Se o Senhor quer, ele pode pregar cego. Que hoje já tem a técnica de ler. Hoje não, há muito tempo atrás. Infelizmente não são todos os cegos que podem ter. Ja, es gibt heute neue Techniken, dass man auch lesen kann, das Wort Gottes, aber Sohn Davids hilft auch denen, um geheilt zu werden, um sehen zu können, um das Wort zu predigen. Bravo. Perfeito. Vielen Dank. Gott, jetzt macht unsere Ohren, Augen und Mund und Gehirn auf. Ja. Sohn de Davi hatte uns Barmherzigkeit für uns. Nicht uns jetzt, sondern jeden Tag, jeden Zeit. Gott ist gut. Liebe Claudia, 48. Lese bitte. Ja. Und viele bedrohten ihn, er sollte stillschweigen. Er aber schrie viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Aqui no versículo 48 é muito interessante. Ele era cego, mas ele não era surdo. Então ele ouvia dizer e o povo gritava. E as murmurações e os comentários. Jesus está vindo aí, Jesus está passando aí. E o que é que ele fez? Som de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele gritava mais alto que poderia ser. Naquela rua, naquela estrada. E chamou a atenção de Jesus. Und war zwar blind, aber hörte gut und hörte die Worte, die die Leute sagten, Jesus kommt da vorbei, Jesus kommt vorbei. Und schrie umso lauter, obwohl man ihn bremsen wollte. Você já viu como nós, os irmãozinhos, são perversos? Os que andam, que enxergam, poderiam ajudar, mostrar. Jesus, ali tem um que precisa. Mas não, os que se diziam sã, curado, escolhido, queria estar só segurando na saia de Jesus, na túnica e nas vestes de Jesus e os mendigos que caem fora, os que precisam de ajuda. Sai que Jesus vai passar. A mentalidade do ser humano. Diese sogenannten Auserwählten, die achteten nicht auf den Bettler, der Hilfe brauchte, sondern sie dachten, sie wollten einfach Jesus schützen und alle Bettler und alle anderen wegdrängen. Mas ele gritava mais que tudo, igual um microfone. Aber schrie umso lauter. No versículo 49, Jesus parado disse que o chamara o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Oh, glória. Und Jesus stand still und ließ ihn rufen. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm: sei getrost, steh auf, ruft dich. Amém. Jesus te chama pelo teu nome. Jesus me chama pelo meu nome. Jesus chama você de casa pelo teu nome. Levanta-te, ora, levanta-te, clama, levanta-te, pede-me o que precisa. Não é o vizinho, não é o médico pode ajudar, mas você nem sabe o problema que o médico está passando. Às vezes o médico está com um problema maior do que o teu e ele está ali fazendo o serviço dele. Temos que orar também pelos médicos. Ah, Jesus, temos que orar pelos bons médicos, até pelos maus médicos também se converter, né? Que tudo é experiência e alguns têm experiências maus. E uma das experiências horríveis, eu penso, para um médico é não poder salvar um filho, poder salvar a sua família, porque todo mundo vai. E quando a gente não tem Deus, ou quando a gente não entende que Deus é Deus, a gente não perdoa o processo. Aí dói mais.
Also, es, Hast du das verstanden? es ist gut, aber es ist zu lang. Ich kann jetzt, also auf jeden Fall, Hast du verstanden? ja, ich schon, aber jetzt wie kann ich das übersetzen? Sie Aha. hat einfach, also, Jesus, er ist stehen geblieben und er hat ihn gerufen. Und hat ihn Komm gerufen. zu mir. Jesus kennt uns bei unserem Namen. Und Jesus ruft uns. Und wenn wir eine Not haben, kommt er und hilft uns. Und Wir sollten beten. wir sollten zu ihm beten Nicht vertrauen auf den Mensch. und nicht auf Menschen oder Ärzte vertrauen. Nur. Nicht nur auf Ärzte und Menschen vertrauen, sondern Gott. auf Gott. Vai, Gott. Ja, ja. Deus é o que nos dá cura, Deus é o que dá visão aos médicos, Deus é o que dá visão. Ele é que vem com o Espírito Santo e pega e cura. Und Jesus ist der, der heilt, und Jesus gibt Offenbaren den Ärzten, und er ist der, der die Heilung voranbringt. Uhum. Amém. E nós falamos que nós também temos que orar pelos médicos. Und wir sollen auch für die Ärzte beten. De todo mundo, porque ele também está doente, ele vai Und vai consultar. auch die Ärzte werden krank und sie müssen auch zu Ärzten gehen. Ich habe gehört, ein Arzt, wo hatte Krebs gehabt, aber er wollte nie aufhören. Er hatte die Leute auch, sein Problem hatte nichts mehr Lösung. Er hat gewusst, hier gehen, aber er hat die Arbeit nicht aufgehört. Er ist immer weitergegangen, um seine Patienten zu kümmern. Kannst du dir vorstellen? Das ist nicht leicht. Ja. Das ist nicht leicht. Ja. Und wir müssen das auch von unseren Ärzten und in die Nation oder weiter auf die ganze Welt in Not, wo es im Krieg, auch weil das braucht ein Herz und eine Gewissen oder viele Weisheit, die nicht drehen. Weil ele também não pode salvar a sua família, ele também não pode salvar os seus netos, suas esposas, ele mesmo, ninguém pode. Só filho de Davi. Auch ein Arzt kann sich selbst nicht retten, seine Familie, seine Enkel nicht retten, nur Jesus kann es. Und die Arzt, werde auch krank. Und eben, das habe ich schon, ja, der Arzt wird auch krank. Eu habe schon Ja, gehört. ja. Ja, eles ficam doentes e eles vão para o consultório e muitos não querem parar, preferem morrer trabalhando. Und es gibt auch Ärzte, die einfach weitermachen, obwohl sie schwer krank sind. Nós, então, temos que orar para que ele possa também clamar pelo filho de Davi. Und wir, Tenha misericórdia de mim und, e Gott heiligt. und wir müssen beten, dass diese Ärzte und alle Leute auch sagen können, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Por esses dias, digamos 15 dias, durante a semana passada, Und vor ungefähr 10 oder 14 Tagen eu orei ao Senhor, betete ich zum Herrn, filho de Davi, Vater im Himmel. und Sohn Davids und Vater im Himmel, O Senhor me chamou para pregar as boas novas. Gott hat mich berufen, die gute Botschaft zu bringen Deine Worte weiter, und sua deine palavra pregar. weiterzutragen. Agora, tem algo que me incomoda desde 2019. Aber es stört mich etwas seit 2019. Que se for espiritual, o Senhor vai curar. Wenn es geistlich ist, wird der Herr es heilen. Eu clamo por ti. Se não for, se o Senhor espera pelo homem, eu espero então assim que o Senhor me dê um médico capacitado para então. Und wenn es menschlich ist, dann erwarte ich auf einen fähigen Arzt. Que o Senhor possa dar sabedoria e a cura, os medicamentos assim Und acontecerem. der ihm die Offenbarung gibt und auch die Medikamente, die es braucht. Você acontece que tive as duas coisas. Tive o médico, tive o medicamento e tive a mão de Deus. Ich hatte den Arzt und die Medikamente und die Hand Gottes. Por que que você sabe que tem a mão de Deus? Warum merkt man, dass die Hand Gottes dabei ist? Porque eu tive o último sintoma justamente quando eu orei nesse momento.
weil ich hatte das letzte Symptom, als ich betete. Uhum. Então eu sei que Deus passou por ali e com o poder da sua mão me curou. Und ich weiß daher, dass Jesus dort vorbeigegangen ist und mich geheilt hat. Foi a última vez que eu senti que ainda tinha essa coisa. Und es war Que eu não quero falar o quê? Das war das letzte Mal, dass ich dieses Symptom hatte. Ich möchte es nicht sagen, was es ist. Uhum. Deus é fiel, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Gott ist treu, der Sohn Davids, hat Erbarmen gehabt mit mir. E com todos nós. Und mit uns allen hat Erbarmen. É preciso que oramos, que pedimos, que clamamos, que diminua eu e que Deus Gott abnehmen und Gott zunehmen. Und wir müssen beten und rufen und sagen, dass wir abnehmen und dass Gott zunimmt in unserem Leben. 50, Clélia, liebe Clélia. 50, Vers. Ja. Vers 50. Und er warf sein Kleid von sich, stand auf und kam zu Jesus. E ele, quem é ele? Lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele largou tudo, Bartimeu. Ele largou tudo, saiu, que ele não é. E foi atrás de Jesus. Sai da frente que eu estou indo. Eu vou encontrar com o médico dos médicos, Senhor dos senhores, que pode me curar hoje. Und als Jesus ihn rief, warf er sein Kleid, seinen Mantel von sich und stand auf und kam zu Jesus. Alles ließ er liegen und kam zu Jesus. Hier ich bin, mein Herr. Ich bin hier in Bethlehem, ohne nichts, ohne Augen. Ein Bettler ohne etwas. Sogar nichts mehr mit der Jacke. Ich habe Meine Jacke habe ich weggeworfen. Wahrscheinlich kannst du dir vorstellen, ein Blindbettler, wie so sauber war es. Ja. Aber Jesus, Jesus ist demütiger. Er schaut nicht, die du stinken oder riechen oder gegessen oder nicht gegessen, die du siehst oder nicht siehst, wenn du hast die beste Parfum, Französisch oder ich weiß nicht welche, die interessiert überhaupt nicht Jesus. Glória a Deus. Eu já falei português e alemão. Deus não se importa se você usa o melhor perfume francês, Deus não se importa se você usa o melhor perfume suíço ou um dos melhores perfumes de Jeová, que está em Israel, que ninguém pode falar essa receita. Deus não se incomoda. Se você tem a melhor roupa, se lavou com Persil ou com Ariel, desculpa, já falei. Qual o sabão que você usa? Qual a essência que você usa? Se você cheira bem, se você cheira mal, o que você comeu, o que você não comeu. Se você tem joia, se você não tem joia. Jesus, graças a Deus, ele não veio pelas coisas materiais, mas ele faz e ele fez e ele é e vê as coisas espirituais. Então, Jesus o curou. Und Jesus kümmert sich nicht, wie man zu ihm kommt, sondern Jesus hat ihn geheilt. Okay. E Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Então, para receber, se diminuir, orar a Deus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Und geheilt zu werden, sich demütigen, beten und rufen zum Sohn Davids, dass er Erbarmen haben soll. Você pode ver o poder que está no som de Davi. Ele confia em tudo que está na Escritura. Que Jesus veio através da geração de Davi e que Jesus veio para libertar os cativos e oprimidos e para nos dar a salvação. Und in diesem Ausdruck Sohn Davids ist alles schon drin, was im Evangelium ist, dass der Sohn Gottes gekommen ist, Erlösung zu geben, denen, die an ihn glauben. Amém?
E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então ele depois foi um seguidor de Jesus, que ele já estava enxergando. Então ele não precisava mais de ajuda. Acho que, me imagino que no primeiro rio que ele visse ali, ele ia tomar banho e fazer a festa, porque ele não precisa mais de ajuda para ir no banheiro, ele não precisa de ajuda para poder tomar banho ou para até se alimentar. Jesus aber sprach zu ihm, gehe hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und alsbald ward er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Und er hätte auch weggehen können, er brauchte jetzt niemanden mehr, aber er ist Jesus nachgefolgt. Genau. Agora, Jesus pergunta, que queres que eu te faça? Ah, não sei. Ah, eu estou em dúvida. Hoje eu quero, amanhã não quero. Deus não vai dar? Also wenn er gesagt hätte, ach, ich weiß nicht so genau, einmal will ich und einmal will ich nicht, dann hätte Jesus nicht gegeben. Du solltest wissen, wenn du beten Gott, was du willst. Nicht die heute du möchtest und morgen du musst. Ja. Nicht, hoje você quer, amanhã você não quer. O que você quer com Deus, você tem que pedir e ficar agradecida. Und das, was du von Gott möchtest, das musst du erbitten und dankbar sein dafür. Por isso que Deus diz, que queres que eu te faça. Jesus poderia ver que ele tem um problema ainda dentro dos seus organismos, mas o que incomoda ele era a visão. Então ele tem que confessar com o seu coração que ele quer ver. Und Jesus, also der Bettler hätte auch irgendeine andere Krankheit haben können, die man nicht sieht, aber er hat genau gesagt, ich will sehen. E Jesus escutou e fez o desejo do seu coração, deu a visão. Und Jesus hat gehört und hat ihm das Augenlicht wiedergegeben. Que o Senhor Jesus possa nos dar visão, abrir os nossos olhos espirituais. Muitas vezes estamos vendo com o físico, mas não estamos vendo com o espiritual. Isso é uma cegueira também. Und oft sehen wir zwar mit den Augen, aber im Geistlichen sehen wir nicht. Das ist auch eine Blindheit. Und wir sollen bitten, dass Gott uns diese Blindheit auch wegnimmt. Se nós somos blindos no espírito, não podemos nos diminuir para que Deus atue em nós e que possamos receber o milagre que eu quero, que eu desejo, que eu preciso. O que você quer, o que você deseja, o que você precisa, por exemplo. Und wenn wir geistlich blind sind, können wir nicht so beten, dass Gott, Jesus uns das geben kann, was wir brauchen. Amém? Clélia, kannst du mir bitte hier lesen? Diese Bibelstellen offenbart die große Bereitschaft Jesus. Diese Bibelstelle offenbart die große Bereitschaft des Herrn, sich um den armen und verachteten Mann zu kümmern. In dieser Begegnung zwischen dem blinden Bartimäus und Christus erfahren wir von der Bereitschaft des Herrn, dem Ruf eines verachteten Mannes zu folgen und ihm dennoch die Möglichkeit zu geben, das zu bitten, was er möchte. O que vocês querem? Jesus está perguntando para vocês. Que queres que eu te faça? Vocês vêm na igreja, você está orando no carro, você vai trabalhar, você está ajudando nas doações da igreja para enviar para outras nações, vocês ofertamos, mas Jesus pergunta hoje para você, que queres que eu te faça? Vamos orar no final e você vai falar para o Deus, não precisa falar para ninguém, e vamos orar para que Deus assim venha fazer o impossível que você não pode fazer, o que eu não posso fazer. Mas Jesus Nazareno, ele pode fazer. Nachher am Schluss werden wir noch beten und wir sollen alle wissen, was wir gern möchten und darum bitten und Jesus wird es machen. Eu tenho que contar um testemunho. Uma vez, ich möchte ein Zeugnis geben, einmal, quando eu era ainda uma ovelha, als ich noch ein Schaf war, eu era uma ovelha, visitava as igrejas. Ein Schaf, Meu esposo. ging in die Gemeinde E eu orava em casa. und zu Hause betete ich. Então, Deus já falava comigo na palavra. Und Gott sprach schon zu mir durch das Wort. E Deus me deu um sonho, então. Und Gott hat mir einen Traum gegeben. E Deus me disse,
Que queres que eu te faça? Sonho. Was willst du, dass ich dir tue? Im Traum habe ich das gesehen. E eu não conhecia a passagem do rei Salomão. Und ich konnte die Bibelstelle von König Salomo nicht. Eu sabia que Deus tinha falado com ele, mas eu não sabia se também era um sonho ou se era uma visão. Não sabia, isso eu não sabia a diferença. Ich wusste den Unterschied zwischen Vision und Traum nicht. Eu ainda não era estudante de teologia. Ich habe noch nicht die Theologie studiert. E então, nos cursos e lendo a Bíblia, Und indem ich die Bibel las, aí então nós aprendemos e vemos que o Senhor deu um sonho a Salomão. sehen wir, dass Gott dem Salomo einen Traum gab. Uhum. Então, Deus deu um sonho e deu a ele, perguntou a ele o que é que ele queria que Deus fizesse. Und Gott fragte den Salomo, was möchtest du? Você vai ler aqui, ó, a importância de pedir, no verso Liebe Clélia, trai. In Vers 3. Não, aqui em Fenzer, aqui. Ja. Also, Salomão trai, hier. ja. Warte, das ist noch Bartimäus. Não, kannst du lesen. Bartimäus offenbarte sein wahres Bedürfnis. Meister, lass mich sehen. Auch Salomo offenbarte sein wahres Bedürfnis. Gib mir Weisheit und Erkenntnis, damit ich vor ihm aus- und eingehen kann. Denn wer kann dein großes Volk richten? Segunda de Crônica 1:10. Das ist 2. Chronik 1,10. Então Deus deu Salomão a um sonho. Und Salomo hatte einen Traum. Que queres que eu te faça, meu filho Salomão? Und Gott sagte ihm im Traum, was möchtest du haben, mein Sohn? E ele pediu sabedoria para entrar no meio do povo. Und bat Weisheit und Erkenntnis, das Volk zu richten. Como eu estava falando, Deus também me deu um sonho. Und wie wir jetzt gesagt haben, Gott hat mir auch einen Traum gegeben. E nesse sonho ele perguntava, o que queres que eu te faça? Und Gott fragte mich auch, was möchtest du, dass ich mache? E eu acordei gritando, paz. Und ich wachte auf und sagte, Friede. Eu acordei gritando, paz, paz, paz. Friede, Friede möchte ich. Por isso que algumas pessoas pensam que eu sou tão tranquila pregando, mas foi o Espírito que eu pedi a Deus, o Espírito de paz. E Jesus tem esse Espírito. Jesus tem esse Espírito, porque quando Jesus perdeu a paz, ele morreu logo. Ele estragou todo o templo, quebrou tudo, todos os cambistas que estavam na casa do meu pai. Ele quebrou. Jesus hatte auch diesen Frieden, weil vorher hatte dann alle Händler im Tempel vertrieben und geschlagen. Quando ele perdeu a paciência, ele morreu. Und nachher, mataram meu Jesus, mataram meu pai. Nachher ist ja dann ans Kreuz gegangen, ist gestorben. Mas o Espírito de Jesus era de paz. Aber der Geist von Jesus war ein Geist des Friedens. Aí tem gente que critica, ela é tão suave, ela é tão calma. No altar. E algumas vezes eu tenho que sair para não perder a paciência igual a Jesus. Ja, und manchmal muss ich auch rausgehen, damit ich den Frieden nicht verliere. Amen. Amém. Galera, aber Deus me deu esse espírito de paz que muita gente não entende. Und Jesus hat einen Geist des Friedens, den die Menschen nicht verstehen. Ja. E Deus me deu esse espírito de paz para pregar o Evangelho. Porque se eu não tivesse esse espírito de paz, com o meu temperamento, não seria nem um pouco agradável. Ja, und Gott hat mir das gegeben, um zu predigen. Wenn ich das nicht hätte, dann wäre ich nicht so angenehm. Não. Vera via a raqueta. Gott escute. E Ele dá o que nós precisamos. Und Jesus gibt, was wir benötigen. Ok, agora vamos voltar aqui para o verso. Esse foi o meu testemunho. Und das war mein Zeugnis. Jetzt gehen wir zurück. Wir sind bald fertig, weil nachher wir beten miteinander. Ja. So in deinem Herzen musst du dich beruhigen und überlegen, was möchtest du von Gott tun.
O que vocês querem que Deus faça para vocês? Vamos lá. Uma das coisas que percebemos nas Escrituras é a importância que Deus dá ao clamor, ao aflito. Jesus parou toda a multidão para atender o clamor de uma compaixão de um aflito Bartimeu. Então Jesus é tão misericordioso, que ele vê o teu clamor com sinceridade. Se for com hipocrisia, Deus até vê. Vou te dizer um que pediu com hipocrisia. Acabe. Soll ich lesen? Ja, Ja. bitte schön. In der Heiligen Schrift fällt unter anderem die Bedeutung auf, die Gott dem Schrei des Bedrängten beimisst. Jesus hielt die Menge an, um den Schrei des bedrängten Bartimäus um Mitgefühl zu beantworten. Deus, Pai de Jesus, Jeová, é tão misericordioso Gott hat so viel Erbarmen que na Bíblia tem uma passagem do rei Acabe. und es gibt eine Bibelstelle vom König Ahab. Acabe. Ahab. Ele, através da sua esposinha endemoniada, a rainha, Und wegen seiner Frau, der Jezebel, Isabel, foi Jezabel. demônio, die voll von Dämonen war, queria roubar e ter as vinhas, o terreno dos seus vizinhos. wollte den Weinberg seines Nachbarn Naboth bekommen. Uhum. E para isso ele não queria vender, então ela deu a ideia de matar. Und dieser Nachbar wollte nicht verkaufen und da hatte seine Frau die Idee, ihn zu töten. Tenha cuidado com quem você anda, Pass auf, mit wem du Kontakt hast. porque tem gente que só quer andar com você para tomar o que você tem, o Und es pouco gibt- que você tem. Und es gibt Leute, die nur mit dir sind, damit sie das bekommen, was du hast. Ai, então temos que orar a Deus. Deus, afasta de nós todo depredador. Und wir müssen beten, dass Gott alle, die uns berauben, von uns entfernt. Essa é uma boa oração para gente. Und das ist ein gutes Gebet. Für uns. Amen. Porque a gente não vê, Deus vê. Wir erkennen es nicht, aber Gott sieht es. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus é tão misericordioso que ele tomou, matou, ficou e ainda chorou para Deus perdoar. Você sabe que por ali naquele ainda jejuou, ainda se vestiu de roupa para comover o coração de Deus. Ja, aber Gott ist trotzdem so voller Erbarmen, dass Vergeben, das alles vergeben hat. nicht alles. Nein, Also, das, Nicht von nicht Jezabel alle. noch nicht, sie bekommen seine Strafe, weil sie war nicht ruhig. Aber Acabe, war ruhig. O rei se arrependeu. Der König hat das bereut, was gemacht war, aber Die Frau Jezebel não. nicht. Não. E o rei comoveu o coração de Deus orando de jejum. Ele fez um jejum extra para Deus tirar a sentença, a maldição que vinha sobre ele. Und Ahab hat extra gefastet, damit der Fluch, der auf ihn kommen würde, nicht kommen würde. Deus disse, por agora, por enquanto. Und Gott hat ihm gesagt, ja, bis jetzt schon. Então Deus aceitou a oração desse assassino. Und Gott hat das Gebet dieses Mörders erhört, Porque Deus é amor. weil Gott Liebe ist. O coração de Deus se move com a misericórdia, com a paixão, Und com a humildade. E ele se humilhou naquele momento. Naquele momento. Ahab hat sich in diesem Moment gedemütigt Jeová. und Gott Ele aceitou. hat es akzeptiert. Mas ele disse que isso ia passar, né? Porque o homem estava, ele se deixava ser movido pela esposa que era cheia de demônio. E os demônios iam nele também, porque está casado com o endemoniado, fica também endemoniado. É uma só carne, duas em uma. Então o demônio vem e o demônio sai. Naquele momento ele estava com o Espírito de Deus arrependido, pedindo perdão. Deus aceitou. In diesem Moment hat bereut und war mit dem Geist Gottes und Gott hat es akzeptiert. Mas Deus, olha, eu te pego lá na frente. Und dann hat gesagt, ja, aber später werde ich dich schon noch
treffen. Porque isso, ele ia sair do espírito de dor, de tristeza. Weil würde das wieder vergessen und wieder von der Reue rauskommen. E se ele esquecer, Deus o pega. Und sobald Gott vergisst, wird Gott ihn nehmen. Porque quem é mau, quem tem a maldade no coração e que só vê as coisas materiais, vai continuar pensando sempre no material. Não é isso, não é essa a intenção. A intenção é se arrepender e ver Deus acima de todas as coisas. Und wer böse ist und immer nur ans Materielle denkt, der wird immer weiter so denken. E Deus ia pegar ele. Depois, na próxima maldade, Deus ia pegar. Das nächste Mal wird Gott ihn dann schon fassen. Ok. Amen. Amém. Vamos lá agora. Liebe Claudia, zweite. Ja. Gênesis. Oh. In 1. Mose 21, 17 bis 20 Mose. hielt Gott an, um den Schrei eines Jungen und einer bedrängten Mutter in der Wüste zu beantworten. Das war Hagar. Hagar, genau. Hagar. Genau. Em Gênesis 21, capítulo 21, do versículo 17 ao 20, Deus parou para atender ao clamor de um menino. Clamor de um menino e de uma mãe aflita no deserto. A mãe de Ismael, filho de Abraão und de Hagar. Ja. Hagar, a escrava de Sara. Das war die Magd von Sarah. Que hoje somos nossos irmãozinhos bonzinhos, né? Muçulmanos. Que nasceu da Abraão também. E é por isso que temos uma briga assim maravilhosa no universo de poder. Der Ismael war der Sohn auch von Abraham und darum haben wir heute das große Volk der Moslems. Das große Streit. Wer ist mehr größer? Wer ist groß? Sie hat vergessen, die Messias kommt. Die Messias ist die größer. Alles bleibe. Alles werde vergehen. Tudo fica, tudo vai ficar. Nada vamos levar. Só quem vamos levar é o amor de Cristo conosco. Und das Einzige, was wir mitnehmen werden, ist die Liebe Jesu für uns. Mas Deus é misericordioso. Aber Gott hat Erbarmen. Até Deus viu o coração, o sentimento dessa criança no deserto, com fome, com sede. A traição que eles receberam, Deus disse, eu também vou honrar vocês. Vocês vão ser grandes sobre as nações. É Deus, Deus é Deus. Criou um inimigo de Israel. Amigo, inimigo. Weil der Junge so zu Gott rief und schrie, hat Gott geantwortet, ich werde euch auch zu einem Volk machen. Und dann zu den Feinden von Israel. Lembre que a Bíblia vem dizer e vem nos ensinar que os nossos inimigos estão dentro da nossa família. Ele é nossos irmãos, os muçulmanos. Filho de Abraão. Você é filho de quem? De Abraão. Somos geração de Abraão. Söhne Abrahams und sind zu Feinden geworden. Lembra dos irmãos de José? Quem eram os inimigos de José que vendeu ele como escravo? Irmão de uma mãe diferente do mesmo pai. Jacob. Und die Geschwister von Josef haben ihn auch verfolgt und in die Sklaverei verkauft. Quando você vê um irmão falando do outro, não creia muito. Lembre sempre de José e seus irmãos. Quem é o invejoso? Descubra primeiro. Antes de levar a fofoca para diante. Schau zuerst, wer ist eifersüchtig oder neidisch? Porque irmão com irmão tem sempre uma pimenta demoníaca ali que vai botar um sempre contra o outro. Es gibt immer etwas, was die zwei gegeneinander bringt. Ja. So ist die Bibel. Ja, das steht schon in der Bibel. So ist jetzt Iran Ja. und Israel. Krieg. Ja. Es gibt auch jetzt, du hast schon Deutsch gesagt. Ja. So, wie gehen wir weiter? No Salmo 50, 15, o próprio Senhor se colocou à disposição para nos atender, dizendo, invoca-me no dia da angústia e te livrarei, tu me glorificarás. Im Psalm 50, 15 stellt sich der Herr selbst bereit,
uns zu antworten, indem er sagt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du wirst mich preisen. Jesus pergunta, no dia de hoje, na tarde de hoje, que queres que eu te faça? Und Jesus fragt uns heute, was willst du, dass ich dir tun soll? Que queres que eu te faça? Was willst du, dass ich dir tue? Se humilhai-vos na presença do Senhor, peça perdão dos seus pecados e peça a Deus o milagre que você precisa. Und Demütige dich und bitte um ein Wunder, das du benötigst. No Salmo 34,6, liebe Clélia. In Psalm 34, 6 würdigt der Psalmist die Antwort auf den Hilferuf des verzweifelten Mannes mit den Worten: Dieser Arme schrie, und der Herr erhörte ihn und rettete ihn aus all seiner Not. Halleluja. No Salmo 34,6, o salmista celebra a resposta do clamor do homem aflito. Tá aflito? Clama ao Senhor. Saia do telefone, deixa a fofoca, saia da televisão, porque não vai adiantar. Vai entrar mais demônio, vai entrar mais confusão, vai entrar agonia, ao invés de um espírito de clamor. Bota louvor. Tá aflito? Louve. Wenn du in Not bist, schrei, Lobpreise. Dizendo, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Aleluia. Batimeu era um pobre mendigo, com a cova já aberta. Mendigo, come o que dão. Also, Bartimäus war ein blinder Bettler und a Kova ist was? Die Grabe war schon offen. Und das Grab war schon bereit für ihn. Weil er ist nicht richtig, er hat keine Versicherung und er trinkt das Mal Wasser, Alkohol darf er nicht trinken. Er hat kein Geld. Aber, perdão. Er darf... E agora? O que eu falei em português? Onde é que eu estava? Agora, deixa eu voltar. O Bartimeu, ele estava com a cova já aberta, porque naquele tempo não tinha água encanada, ele não recebia água para beber, sabe Deus como? De Grab era offen. Das Grab war offen. E não tinha água encanada, não tinha Wasser zu trinken. Não tinha água encanada, não tinha comida tão industrializado como hoje. Talvez se tivesse, tinha morrido mais rápido. Vielleicht heute, wenn er gegessen no Brot mit so viele industriell Teigen und die Gluten wären noch schnell sterben, wenn heute wären, aber gut. Talvez se ele tivesse vivido hoje também ele tinha morrido mais rápido, porque hoje está tudo industrializado, tudo não mais produzido, não mais criado como Deus fez, mas tudo trabalhado nos bonitos pacotes, indústria e com um monte de coisa dentro que não é mais tão saudável se alimentar de pacotes e embalagens aí bonitas e perfeitas aos olhos humanos. Então Deus teve misericórdia daquele homem e assim fechou a sua cova. E agora ele que abriu os olhos, ele sabia o que ele ia comer, o que ele ia beber, ele ia ver. Talvez ia até trabalhar. 38 anos eu acho que tinha, não sei. 38 anos ficou cego, acho que foi isso, não me lembro bem agora. Und Jesus heilte ihn und damit schloss er das Grab für ihn, weil jetzt konnte der Bartimäus essen, trinken, das Richtige bekommen und vielleicht auch arbeiten. Das wurde dann nicht gesagt, was er machte. Vamos ver só um versículo aqui, o que é importante quando a gente pede. O que é a importância de saber pedir, como pedir. E nós vamos ler só um e vamos terminar. Und wir wollen nur noch einen Vers lesen und dann schließen. Und wo lesen wir das? Die erste. Der Herr bot Bartimäus das Recht und die Möglichkeit zu fragen, was willst du, dass ich für dich tue? Nós falamos de Salomão. Lê o segundo, que é rapidinho só, por favor. Und das untere war
In 2. Chronik 1,7 hatte der Herr bereits seine Bereitschaft gezeigt, Salomos Wunsch zu erfüllen, als er zu ihm sagte, was immer du willst, dass ich dir gebe, werde ich geben. Uhum. É importante você saber o que você quer. Und du musst wissen, was du willst. Uma vez eu pedi algo ao Senhor também. Meu esposo eu também pedi ao Senhor. Tá assim do jeito que ele é. Und ich habe einmal den Herrn um etwas gebeten, auch für meinen Mann habe ich gebeten, Uhum. so wie er ist, ja. Uhum. E algumas coisas também eu já pedi a Deus. Und ich habe schon für andere Dinge gebeten E Ele também me deu. und Gott hat mir gegeben. E eu vou te dizer porque é importante que você peça. Und ich will dir sagen, warum du bitten musst, Pelo que você quer. für das, was du willst. Porque depois, se você não estiver satisfeita com o que você pede, Weil wenn du nicht zufrieden bist mit dem, was du bittest, Deus vai dizer assim, foi você que me pediu. und dann wird Gott sagen, du hast mich darum gebeten. Ele já me disse isso. Foi você que me pediu. Und er hat mir das schon gesagt, du hast mich darum gebeten. E ele me deu. Und er hat mir gegeben. Então, fazendo o favor de não reclamar. Und bitte tu nicht murren nachher. Quem quer filho, Deus dá filho. Agora vai sair a sua figura e depois vai querer devolver pro corpo e pro migro. Não recebe mais, não tem mais como devolver. Tem que carregar a sua cruz. Man muss sein Kreuz tragen. Man kann nicht zum Beispiel um Kinder beten und dann kommen sie und dann, Isso é eine Figur de Mutter und Geld, natürlich. ja, ist nicht die gleiche. Kopie. Ja, ist eine gleiche, also sie Sie ist eine Kopie der Eltern. Und nachher die Eltern zufrieden. Ja. Und dann beten zurück zu Kopf, zu mir. Und du kannst das Kind nicht zurückgeben. Es ist da. Es está. Você que pediu. Und du hast darum gebeten. Hoje é um mundo que você pode, se não quer, não precisa ter. Und heutzutage braucht man keine Kinder zu haben, weil die Welt ist jetzt so. Se você quer, se você não quer, tem como evitar. A culpa não é de Deus. Also, Wenn man will, man kann. es auch Verstopft. vermeiden zum Kinder bekommen. Ja. Só não pode botar a culpa em Deus. Die Schuld ist nicht Gott, die Schuld nicht die Schuld nicht Gemeinde. Ja. Bist du selber schuld? Ja. Hum? Genau. Amém. Que queres que eu te faça? Deus pergunta. Ore, pense, saiba o que você quer. Und bitte und denke daran, was du wirklich willst. Vamos orar agora? Jetzt wollen wir beten. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, na tua presença. Obrigado, Jesus. O Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha trazer paz, a paz na terra. O Senhor está voltando e a tua palavra vem dizer quando o mundo houver paz e que se levantar esses governadores que facilmente vai trazer uma paz enganosa, aí o Senhor vem buscar a tua igreja. Espírito Santo de Deus, que o Senhor não deixe o teu povo sofrer, mendigar o pão, ficar cego espiritual, cego de visão, cego de contaminação, de bombas, de tantas violências, mas que o Senhor nesse dia o Senhor levante a igreja para estar na oração, a sua família para estar em oração também, e que você ore a Deus pelas suas necessidades fisiológicas e espirituais, porque é o Deus que cura, que liberta, que salva, é o Deus de Israel, é Jesus de Nazaré, é no seu nome que recebemos, é no seu nome que temos cura, é no seu nome que somos abençoados, é no seu nome. A bênção já está sobre a terra, mas a maldição também está sobre a terra. E o homem por si só, ele amaldiçoa tudo que ele já tem, se não for com a bênção do Espírito Santo e a sabedoria do Senhor que ele nos concede. Que o Senhor venha encher a terra com sua grandeza e a terra com a sabedoria, daí sabedoria a esses políticos, porque em ti tudo podemos. Podemos, Senhor Jesus, ir caminhar, abençoar, também podemos amaldiçoar e maltratar e destruir tudo que o Senhor nos deste. O Senhor nos deu coisas boas, coisas abençoadas, coisas perfeitas, para nos alimentar, para nos ver, para caminhar, para nos vestir. O Senhor, como diz já a tua palavra, se Deus é bom no céu e nós somos maus, sabemos o que dá aos seus filhos, imagina Deus que está no céu. Veja os lírios do campo, todos os anos ele se veste.
ele volta. As plantas, as frutas, eles têm o seu tempo para dar, né? Sazonal. Então, Senhor, em nome de Jesus, que a sua terra venha ser frutífera na terra. A sua terra continue frutífera. Que o homem e essas bombas e esses bombardeios, Senhor Espírito Santo, que venha se acalmar e que a terra não venha a ser destruída pela mão dos homens, mas sim pela vinda do Senhor Jesus e com a guerra que ele vai estar fazendo aqui com os nossos inimigos. O inimigo da nossa alma, que é Lúcifer e seus demônios, e que depois Jesus, está escrito em Apocalipse, quem quiser ler, que depois Jesus vai vir e vai construir a novo céu e nova terra, e vai trazer de volta a tua igreja. Espírito Santo, eu te peço no dia de hoje que o Senhor tenha misericórdia da terra, tenha misericórdia e abra os olhos do cego, dos cativos, do oprimido. E eu tenho certeza que o Senhor não veio buscar ainda a sua igreja, porque parece que estamos dormindo. Vem acordar o teu povo, a tua igreja, que venham sair, meu Deus, dos saltos, dos altares da mentira, do engano, que venha sair, Senhor Jesus, do eu tenho, eu posso, eu quero, eu sou, mas que venham evangelizar e pregar o evangelho para que o mundo e as pessoas e as nações venham ser salvas, restauradas, e que venha haver amor entre o povo e esperar a volta de Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Obrigado, amada igreja.